Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Nós a louvamos a Deus porque o Senhor tem falado aos nossos corações e esse devocional, como alguns irmãos têm nos dito, tem sido bênção nas nossas vidas, bênção na sua vida. E hoje, mais uma vez, nós podemos compartilhar assim a palavra do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar um texto que está no primeiro livro do profeta Samuel. Samuel capítulo 17, do versículo 33 ao 35. Samuel capítulo 17, do versículo 33 ao 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra este filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi, porém, respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o golpeava até matá-lo. De fato, nós não podemos negar a coragem de Davi para aceitar esse desafio contra Golias. Ele tinha tudo para não se envolver nessa história. Afinal de contas, ele ainda não tinha idade para estar no exército, por ser ainda um adolescente. Não era ele que estava sendo desafiado. Inicialmente, apesar do desafio, estava vinculado a todo o exército. Todo mundo sabia que ele deveria ser uma função exclusiva do rei. Era ele que deveria aceitar o desafio, ou então indicar alguém, caso ele tivesse um guerreiro, um valente, que pudesse fazer aquilo. E, além de tudo, Davi não estava entre os cotados para aquilo. Mas Davi, ele tomou uma decisão de coragem. E quando ele toma essa decisão de coragem, todo mundo fica surpreendido. O exército fica surpreendido, o rei fica surpreendido, os familiares dele que estavam no exército também são pegos de surpresa. E quando Saul disse para ele que ele não tinha idade, não tinha capacidade e nem força para poder enfrentar aquele gigante, ele vai contar algo que talvez muitos deles jamais pudessem esperar. Ele fala que na sua função, a qual ele exercia como pastor de ovelhas, muitas vezes ele enfrentou desafios semelhantes àquele. Leões e ursos vinham para roubar as ovelhas. E muitas das vezes ele teve que pegar, tomar e às vezes até matar esses animais ferozes. Às vezes nós não percebemos, porque quando os desafios chegam à nossa volta, a primeira coisa que nós muitas das vezes paramos para imaginar é se nós temos capacidade. Depois, se nós temos estatura. E por último, se alguém vai nos apoiar naquela decisão. Davi, ele tomou todas as decisões inicialmente sozinho, humanamente falando. Só que ele não se apoiava na sua força, ele não se apoiava na sua capacidade, mas em algo que ele tinha certeza. Que todas as vezes que esses desafios aconteceram com ele, ele não estava só. Então ele já tinha uma certa experiência, a qual foi fundamental para que ele pudesse encarar aquele desafio. Muitas das vezes nós não conseguimos olhar para as pequenas coisas das nossas vidas. E às vezes são essas pequenas coisas que vai demonstrar de fato que nós já temos experiência suficiente para fazer algo maior. E a partir daí podermos chegar a conquistas maiores. Deus também tem colocado um desafio diante da sua igreja nesses tempos de hoje, que é um desafio de pregar a sua palavra ao mundo diante de uma oposição feroz, que tem sido tão gritante como a fala desse gigante. E aí a nossa pergunta é: quem de nós estamos preparados?
E quais de nós estamos dispostos a desafiar ou aceitar esse desafio? Certamente, se você olhar para a sua condição, se olhar para a minha condição, se nós olharmos para a nossa condição, nós vamos dizer, não, nós não temos essa habilidade, nós não temos essa força, nós não temos essa condição. Mas outro fator que é preponderante para as nossas vidas é que nós também não estamos só. Assim como Davi, ao aceitar aquele desafio, ele sabia que ele caminhava e direcionava tudo que ele estava fazendo, porque Deus estava com ele. Você precisa entender que Deus também está contigo. Como eu disse, começa a avaliar quantas vezes Deus te abençoou em pequenas coisas. Coisas que você talvez olhasse como significante, que de repente todo o cenário mudou quando você aceitou ser desafiado e fazer algo que você talvez achasse que não era capaz. Davi diz, olha, quando eu era ainda pastor de ovelhas do meu pai, muitas vezes ursos e leões se levantaram contra mim. E eu corria e salvava os meus cordeiros. Então, cabe a você nos dias de hoje também olhar para as suas experiências e entender que são essas pequenas experiências que nos mostram que nós temos a força de Deus em nossas vidas. E se nós fizermos isso, o Senhor certamente nos abençoará. O outro fato é, as experiências nos geram literalmente confiança, mas não nos dá certeza de vitória. Então toda certeza que nós temos está em Deus. Então por isso que Davi não deu ouvido ao que Saul falou, não deu ouvido ao que os seus irmãos falaram, não deu ouvido ao que o exército falou e nem mesmo o que o gigante falou. Ele simplesmente deu ouvido aonde estava a sua confiança, e a sua confiança estava em Deus. E eu te convido no dia de hoje a não dar ouvido às coisas externas para dar ouvido àquilo que o Senhor tem dito a seu respeito. E certamente Deus te fará mais que vencedores. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é aquele que tem nos cobertos de força, tem nos dado, a Deus, entendimento e tem nos feito ver que com o Senhor nós também podemos ser maioria. Faça com que as pequenas experiências que nós, ó Deus, temos vivido nesse dia, seja, Deus, o suficiente para trazer coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor está conosco. No nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, da sua família e de todos aqueles que estão à sua volta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. E amanhã nós teremos o nosso culto de oração às 19h30. Você pode participar conosco, tanto presencialmente, como nos acompanhar pelas redes sociais da Igreja de Nazareno, através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.